Segundo livro de Reis, capítulo 9 e verso 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: haja paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Deus eterno, te agradecemos quando lemos essa escritura com o propósito de continuar falando sobre esse palpitante tema. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os presentes e aqueles que ainda virão a ouvir estas mensagens. Em nome de Jesus. Dá-nos um pregador ungido e ouvintes ungidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor.
nossa mensagem, nesta oportunidade, é subordinada ao tema Congregação de Jezabel. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filho homem, consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. Neste sermão, ampliaremos o tema fornicação de Jezabel. Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Fornicação é a prática do pecado da carne, atitude moral, aborrecimento, irritação, etc. No entanto, a fornicação espiritual significa adoração, uma adoração idólatra, apostasia religiosa. Enquanto a fornicação congregacional e ministerial é praticada por ovelhas e pastores, obreiros e ministros de certos grupos. E o destino de todo fornicário é o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. O clamor de Deus contra a igreja de Tiatira encontra-se na denúncia que o Senhor fez contra a profetisa Jezabel. Apocalipse 2, 20 a 21. Tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da sua idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. E para entender o porquê dessa denúncia, teremos que esquadrinhar sua história na Bíblia. E pelo que ela fez no passado, então saberemos o que ela está fazendo no presente tempo. Repare que Jezabel atuou em dois tempos estratégicos. Foi no momento em que um novo tipo de ministério profético estava em formação. Havia uma formação de sucessores ou discípulos através do ministério do profeta Elias. Depois aparece na igreja do tempo do fim, isto é, nas igrejas do Apocalipse, durante as 7 eras da igreja. Porém, podemos perceber que a atuação desse espírito, em outros momentos da história, mesmo que o nome não esteja escrito, os rastros do seu modus operandi, seu modo de operar, estão claros. Esse comportamento de Jezabel evidencia a vida adúltera de uma bruxa e fala da fornicação espiritual, o câncer, conhecido como disse-me disse, que atua na congregação. A testemunha falsa, que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Não é demais nós lermos Provérbios capítulo 6 e verso 9. O verso 16 é uma escritura que é sempre presente. Estas coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Verso 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 18. Coração que maquina pensamentos pecaminosos e pés que se apressam a correr para o mal. E o 19. A testemunha falsa, que respira mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Na mensagem Espíritos Sedutores, parágrafo 90, diz o profeta: irmão, isto é ácido sulfúrico na igreja, poder demoníaco, espírito de homens e mulheres que se encontram para divulgar os erros alheios. Deus detesta a discórdia entre irmãos. Sejam reverentes, sejam santos, com pureza de coração, pureza de pensamento.
Tiago capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não atente cada um para o que é propriamente dito seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Devido à insensibilidade de Jezabel, a sua congregação mais parecia a tenda da mãe Isabel, onde os rituais eram conduzidos quando ela se assentava sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. A pessoa desprovida de sentimentos é facilmente identificada. Seus gestos e ações são sempre cheios de egoísmos. Deseja ter a primazia em tudo. Suas decisões são decretos que têm que ser cumpridas nos mínimos detalhes. Ela lança a mão de todos os artifícios para colocar aquilo que é propriamente seu em primeiro lugar. As pessoas e o universo têm sempre que viver em função dela. Mas o tempo lhe impõe uma dura lição. O insensível está fadado a seguir uma vida triste, angustiada, solitária, separada dos irmãos, longe das alegrias e longe da comunhão. Quem tem sentimento não vê as coisas de maneira negativa e depressiva. Não vê num relance o ruim e o trágico, mas ante a calamidade vê uma oportunidade de fazer o bem da forma melhor possível, de uma maneira bonita e elegante. O pastor Gesel Abreu de Carvalho diz que a pessoa sensível não vive criticando, menosprezando, reclamando de tudo e de todos. Pelo contrário, a exemplo de Paulo e Silas em Filipos, tem a todo tempo bons relatórios. A atitude de Jezabel na congregação é para desprezar, para destruir, para desfazer, para despedaçar. Porque as pessoas começam a frequentar a igreja e logo tem motivos para se afastarem. Por quê? Provavelmente falta-lhes discernimento e vocação. Muitos vão à igreja com esperança errada, criam expectativa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Vão à igreja para namorar, para negociar e até para ludibriar. Vão à igreja para parar de fumar, de beber e até para conseguir um auxílio. Quando conseguem o que querem, não voltam mais. E muitas vezes saem injuriando, caluniando, difamando. E ainda vão embora dizendo: hipócritas! Essa igreja está cheia de hipócritas. No entanto, há hipócritas também nas escolas, mas eles não deixam de frequentar. Há hipócritas nas empresas, mas eles não deixam de trabalhar. Há hipócritas em todos os meios de transportes, porém eles não deixam de utilizá-los. Há hipócritas nas lojas, nos supermercados, mas eles não deixam de comprar. Há hipócritas em todas as camadas da vida social, mas eles não se afastam de todo mundo. Eles vai por aí afora morar no deserto sozinho. Havia em Jerusalém uma filha de Abraão que frequentava uma sinagoga plena de hipócritas. Embora andando curvada há 18 anos, provavelmente discriminada pelos fariseus, contudo, ela não se afastava da congregação. E eu diria amém por isso. Os cristãos conseguem viver muito bem no mundo, apesar da hipocrisia, da falsidade, da injustiça que há. Porém, quando se decepcionam com um crente, eles saem da igreja, taxando-a de tantos adjetivos impróprios, quando o seu problema foi apenas com um membro daquele companheirismo. É justo que deixemos o convívio do crente desordenado
1 Coríntios 5, 10, 11. Mas continuemos firmes na igreja, amando a todos os nossos irmãos. Pois não significa que você é hipócrita, dê-me atenção. Não significa que você é hipócrita quando você é cordial com alguém que você não aprecia. Isso significa que você é maduro, suficiente para ser educado em qualquer situação. Na verdade, ser hipócrita é quando você mente, isto é, você não gosta de um certo irmão e diz: te adoro, companheiro, te amo, irmã. Isso é ser falso, isso é ser hipócrita. Satanás quer que as pessoas saiam da igreja. Ele é astuto, suficiente para criar situações para isso. Ele confunde os cristãos, porque essa estratégia sempre deu certo. Por isso ninguém deve ir à igreja por causa de pessoas, porque elas podem se tornar obstáculo para nos afastar do convívio cristão. Às vezes, você está estacionando o carro e vem um espertinho e toma sua vaga. Você vai argumentar com ele aquilo, ele diz: irmão, o mundo é dos espertos, o mundo é dos vivos. Muitos dizem: fui para a igreja, confiei em fulano, ele me pediu um cheque e o meu cartão de crédito e não honrou o compromisso. Agora estou em uma situação difícil. A pessoa chega à igreja e pensa que todos são convertidos e que todos os crentes são cheios do Espírito Santo. Mas é dever da liderança orientar os fiéis, pois onde tem ovelhas, tem lobos. Para evitar situações desagradáveis, é dever da direção orientar a igreja quanto ao perigo de certos relacionamentos. Além de orientar, é preciso que a liderança exerça o princípio da disciplina, princípio bíblico da disciplina. Se qualquer membro da igreja está em pecado escandaloso, ele deve ser disciplinado. Senão, a liderança passará a ideia de que é conivente com essa má conduta. Na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, parágrafo 192, diz o profeta: muitos dizem, nosso pastor nem sempre nos repreende a respeito dessas coisas. Que vergonha para esse pastor! Qualquer homem que se pode pôr de pé no púlpito e ver os pecados desses dias e não clamar, há algo errado com esse homem. Ele não é digno do evangelho que clama e está pregando. Isso não é ser cristão, nem ser evangélico. Isso é uma vergonha para o cristianismo. Embora o indivíduo não se envergonhe do evangelho, porém o evangelho se envergonha dele. Concluindo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 6 a 8. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Deus vos abençoe.